Tá gravando? Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso encontro. A gente teve que remarcar, mas hoje a gente está aqui todo mundo animado, né, para que a Mayara venha trazer algumas informações a termo da bubalicultura, né? Ela tem um Instagram, o Infobúfalo, onde ela traz essas informações bem legais, e há mais ou menos um ano ela vem, né, a convite de algumas universidades, trazendo esse tema aí para trazer o conhecimento mesmo a estudantes e a profissionais. Passo a palavra para Mayara e desejo a todos um excelente evento. Boa noite, pessoal. Primeiramente, eu quero agradecer a Rafa, né, pelo convite. A Rafa sabe que eu sou apaixonada por essas meninas, né, que são as búfalas. E hoje na palestra a intenção é dar assim para vocês uma introdução, falar um pouquinho sobre as raças, dar um panorama geral sobre a bubalinocultura, falar sobre produção de leite também e produção de carne e seus benefícios associados. Ô, Rafa, só me confirma, a minha câmera ela tá ligada ou tá desligada? Porque aqui o meu tá sem LED. Deixa eu só olhar aqui. Para a gente estar desligado. Então, peraí, deixa eu parar de compartilhar a tela para ligar a câmera, porque eu gosto de aparecer. Aqui. Vocês estão me vendo agora? Sim. Então, beleza, vamos lá. Primeiro, também apresento a Mayara. Eu estou no 10º período de Medicina Veterinária na Universidade Federal do Paraná. Eu estou fazendo meu estágio curricular aqui na Fazenda Cantão, né, que é uma fazenda de criação de búfalas leiteiras, em Piuí, Minas Gerais. E como a Rafa disse, eu tenho um perfil no Instagram, que é o Infobúfalo, onde eu compartilho informações, compartilho outros eventos que estão acontecendo a respeito da cadeia produtiva de búfalos, né? E esse já é o meu terceiro estágio com búfalos. Eu já fiz um com búfalo de corte, né, no Mato Grosso do Sul. Já fiz com búfalas leiteiras em Bocaina, no interior de São Paulo. Já fui monitora da disciplina. Então, estou aí adquirindo algumas experiências na área, né? E para começar a palestra, né, eu quero fazer uma breve introdução com vocês e dizer para vocês o seguinte: todos esses animais aqui dessa imagem, eles são conhecidos como búfalos, mas eles não necessariamente são búfalos. Nos próximos slides eu vou detalhar melhor para vocês cada espécie, né? Mas o que eu digo para vocês é que aqui nós temos animais que pertencem à subfamília bovine, mas são animais de gêneros diferentes. Aqui nós temos os gêneros Bison, o gênero Cínceros e o gênero Bubalos. E nos slides a seguir eu vou falar um pouquinho sobre cada um desses animais. Bom, o gênero Bison, né? Ele tem a espécie Bison, né? E ele é conhecido como bisão americano ou canadense. E esse animal, ele é muito confundido, né, com o búfalo que nós criamos no nosso país. Vocês vão ver que esse animal, que é o bisão, ele não tem, assim, nenhuma semelhança física, né, com o búfalo doméstico que é criado aqui no nosso país. Mas, como esse animal nos Estados Unidos é conhecido como búfalo, né, com 2 Fs escrito lá em inglês, acaba acontecendo essa confusão, né, das pessoas pensarem que esse animal é um búfalo, mas na verdade ele é chamado de bisão. E o animal que é, assim, o maior responsável pela confusão que acontece com relação a búfalos, as pessoas acharem que búfalos são agressivos, é justamente esse animal que eu estou trazendo aqui para vocês, que é o búfalo africano, né? Conhecido popularmente como búfalo africano. Mas, na verdade, ele não é um búfalo. E por que eu digo para vocês que ele não é um búfalo? Porque esse animal, ele pertence a uma espécie que é chamada Cíncerus caffer, né? Portanto, ele deve ser chamado de cincerino, mas popularmente ele é conhecido aí como búfalo africano. Esse animal é aquele animal que a gente vê nos documentários, né, sendo um animal agressivo, que vive lá nas savanas africanas, que mata leões, enfim, mas não é o animal que nós temos aqui no nosso país. Inclusive, às vezes acontece em algumas cartilhas aí de campanhas de vacinação, que eu já vi por aí, às vezes em próprias divulgações de evento, usarem animal aqui como sendo o búfalo doméstico, né, na hora de divulgar
essas informações. E eu não culpo a pessoa que faz a arte, né? Porque às vezes a pessoa não sabe do que se trata, porque realmente quando você joga no Google lá búfalo, a primeira imagem que aparece é esse animal. O que é o correto, né? Que cabe a nós, que somos técnicos, né? Veterinários e futuros veterinários, ou tecnistas, enfim, fazer essa correção para que não haja essa confusão. E por que eu digo que esse animal não é búfalo? Porque os búfalos que nós temos aqui no nosso país, eles pertencem a um outro gênero, que é o gênero Bubálus. E esse gênero Bubálus, aqui no nosso país, é representado por 4 raças reconhecidas pela ABCB, que é a Associação Brasileira de Criadores de Búfalos. O gênero Bubálus, ele se divide em 3 subespécies, que é a Búbalus bubalis, variedade bubalis, que é representado pelas raças Murra, Mediterrâneo e Jafarabad, que eu já vou falar a seguir. A Búbalus bubalis, variedade Querebal, que é representado pela raça Carabal, e a Búbalus bubalis, variedade Fulvus. Só que essa variedade é uma variedade que nós não temos aqui no nosso país. Peraí, só um minutinho, que apareceu um negócio aqui na tela, gente. Ah, tá. Essa variedade é uma variedade que nós não temos no nosso país, que é um animal que ele vive em forma semi-selvagem. Então, nós não temos nenhum exemplar aqui no Brasil. E apresentando para vocês as raças, né, que nós temos aqui, a primeira raça que eu trago para vocês é a raça Carabal, que é um animal que tem origem na Indochina. É um animal que, apesar de ter essa dupla aptidão, né, para carne e para trabalho, aqui no Brasil, ele não é explorado para produção de carne, tá? Ele é um animal que, por exemplo, lá na cidade de Soure, na Ilha do Marajó, ele é usado no policiamento da cidade pela polícia desse local. E, além disso, durante a pandemia, também vi uma notícia de que essa raça também foi usada para transportar vacinas para comunidades ribeirinhas, justamente porque o búfalo ele tem essa capacidade, essa facilidade, não capacidade, essa facilidade de se deslocar com facilidade em terrenos mais alagados ou lamacentos, né? Por isso o búfalo acabou sendo escolhido. Já vi também notícias que o búfalo já foi usado também para o transporte de armamento pelo exército. E essa raça é uma das raças assim que tem maior aptidão para tração mesmo. São animais que têm os chifres longos, né, que emergem aqui lateralmente da cabeça, e eles são bem pontiagudos, assim, voltados para cima. Aqui na foto acabou cortando a pontinha dos chifres, mas são chifres, assim, bem pontiagudos. São animais que têm um corpo musculoso e a coloração predominante do corpo ela é cinza escura. E ele pode ter algumas manchas em tons mais claros, que ficam aqui na comissura labial, na arcada orbitária superior, aqui na orelha tem alguns pelos mais claros também, aqui na região do peito e também nas patas. Diferente das demais raças que vocês vão ver que a cor predominante é a cor preta. E esse animal, na região amazônica, ele é conhecido como rosílio e mundialmente ele é conhecido também como trator do Oriente. A próxima raça que eu apresento aqui para vocês é a raça Jafarabad, que é um animal de origem da Índia, com aptidão para carne e leite. Esse animal, ele possui 2 variedades que são justamente diferenciadas pelo formato de seus chifres, né? Aqui nessa foto de cima, nós temos a variedade Gir, que é um animal que tem menor porte em relação à variedade palitana. Os chifres, eles são mais longos e mais finos aqui e fazem essa curvatura harmônica. Diferente da raça palitana, que tem estes chifres que são um pouquinho mais curtinhos aqui, são mais grossos e também mais pesados, e como eu disse, ela tem maior porte do que a variedade Gir. São animais que têm o corpo bem simétrico e a coloração do seu corpo predominante é preta. E quando a gente fala em registro junto à Associação Brasileira de Criadores de Búfalos, eles têm alguns padrões de coloração que são exigidos. E para essa raça, não são aceitas manchas brancas, né, em nenhuma parte do corpo dessa raça. A próxima raça que eu trago para vocês é a raça Mediterrâneo, que é um animal de origem da Itália, né? Lá na Itália, onde é produzida a famosa mozzarella de búfalo, né? E é um animal que tem aptidão para carne e leite. Na Itália é muito mais difundida para a produção leiteira. Inclusive, só a título de curiosidade, lá na Itália, o queijo que é produzido com leite de vaca, ele não é chamado de mozzarella, como a gente chama aqui no Brasil de mussarela, né? Lá ele é chamado fiore di latte,
Só pode ser chamado de mozzarella aquele que é produzido 100% com leite de búfala. Os chifres dessa raça são chifres fortes, né? Que eles emergem aqui lateralmente, se dirigindo para trás, e costuma se associar o chifre dessa raça com um instrumento musical chamado lira. É um animal que tem o corpo musculoso e compacto, e a coloração do seu corpo também é preta, assim como a raça Jafarabad também não aceita manchas brancas para registrar na associação. E por último, mas não menos importante, a raça Murra, que é a minha raça favorita, é a raça que é criada aqui na Fazenda Cantão, também tem origem indiana, assim como a raça Jafarabad, e é um animal que, apesar de ter essa aptidão para carne e leite, ele é muito mais difundido para a produção leiteira aqui no nosso país. São animais que têm chifres pequenos, né, que formam aqui um caracol no topo da cabeça. Inclusive, essa raça recebe esse nome de murra por conta dessa conformação enroladinha dos seus chifres. Porque murra, no idioma hindu, significa espiralado. Então, por isso que essa raça recebeu esse nome. É um animal que ele é bem compacto e muitos criadores acabam optando por essa raça por ser um animal compacto, que ocupa menos espaço de coxo, né? Então acaba sendo a preferência de alguns criadores. E é um animal que tem a coloração preta. Porém, diferente das demais raças, né, da Jafarabad e da Mediterrâneo, a vassoura da cauda desse animal pode ser preta, branca ou mesclada. Eu trouxe para vocês também algumas características dos búfalos, né, e alguns comportamentos da espécie. Os búfalos, né, como eu já disse para vocês, as pessoas costumam achar que os animais são agressivos por conta da associação com o cincerino, né, que é o chamado búfalo africano. Mas os búfalos são animais assim extremamente dóceis mesmo. Não sei se vocês conhecem a Fazenda Cantão no Instagram ou no TikTok, que ficou muito famosa por conta das búfalas Catarina na Vitória, e elas são provas vivas, além de outras búfalas que nós temos aqui na fazenda, que os búfalos são animais realmente dóceis. Essa daqui, inclusive, na foto, é a Catarina, e esse piazinho aqui é o piazinho que é daqui da cidade mesmo, que volta e meia vem aqui visitar ela, monta nela, e a Catarina sempre muito tranquila, nunca teve, assim, nenhum problema com ela. Essa daqui é a Gabi, uma zootecnista que eu conheço aí das redes sociais, também trabalha lá na Fazenda Tapuio, no Rio Grande do Norte, também mostrando a docilidade das búfalas. Essa sou eu, quando eu fiz a disciplina de bubalinocultura na minha faculdade, nós fomos visitar a Pousada Brau, na cidade de Nova Aurora, e esse é o Raí, um touro também super manso lá da pousada, que umas 20 pessoas subiram e desceram dele, montaram nele, e ele todo momento muito tranquilo. E esse é o Felipe, que é o dono aqui da Fazenda Cantão, com 2 búfalas aqui da fazenda, que agora olhando assim eu não vou saber dizer para vocês quem é. Mas todas essas fotos mostram a docilidade do búfalo, né? Também são animais extremamente adaptáveis, que podem ser criados aí em temperaturas de 0 a 45 graus Celsius. Essa foto aqui eu tirei da internet, não vou saber dizer assim para vocês aonde é, mas são animais que suportam temperaturas frias, né? São animais também extremamente rústicos, o que significa que eles têm mais resistência a algumas enfermidades quando a gente compara com os bovinos, né? Mas, de qualquer forma, eles são suscetíveis às mesmas enfermidades. Inclusive, o protocolo sanitário de vacinação que se segue é o mesmo que é feito para bovinos. São animais também extremamente longevos, que têm uma vida útil produtiva e reprodutiva, que podem atingir aí, em média, 20 anos. Essa búfala aqui que eu coloquei na foto para vocês é a mesma dessa foto aqui, é lá da Fazenda Experimental da URGS, do Grupo de Estudos GEBU, que ela tem 27 anos e há poucos meses atrás ela pariu essa bezerrinha aqui. Então, isso daqui prova mais uma vez a longevidade dos búfalos, né? E quando a gente fala em comportamento desses animais, né? Os búfalos, eles são muito associados à obrigatoriedade, né, digamos assim, da presença de água ou de lama para eles rolarem, né? E esse hábito é chamado de hábito de chafurdar, que é o hábito de rolar e envolver todo o seu corpo com lama. E os búfalos, eles fazem isso para diminuir sua temperatura corporal e também serve essa camada de lama que se cria ao redor do corpo deles, também serve como uma proteção contra ectoparasitas.
E os búfalos, eles procuram essas áreas alagadas ou com lama, justamente porque eles têm um menor número de glândulas sudoríparas quando a gente compara com os bovinos, os pelos dos búfalos são mais espessos, a pele também é mais grossa e eles acabam também tendo uma dificuldade de dissipação de calor. E além deles serem pretos, né, de absorverem muito calor. Por isso eles buscam esse recurso da água. Mas isso não significa que é obrigatório que na propriedade se tenha água ou a lama para eles rolarem, né? Se você tiver o sombreamento, esses animais também conseguem regular a sua temperatura também tranquilamente. Então, mas é óbvio que também, por exemplo, se o búfalo tiver sombra disponível e tiver a presença da água, ele pode preferir a água. Essa foto aqui que eu coloquei para vocês é a foto de um estágio que eu fiz lá na Fazenda Rio Pardo, eram bezerras aqui da fazenda. Esse era um piquete que tinha bastante sombra disponível, apesar de que nessa foto não dá para ver, mas tinha bastante sombra disponível. Era só usando meio-dia e as bezerras estavam aqui preferindo a água ao invés da sombra, né? Essa foto aqui é uma foto que eu retirei da internet só a título de ilustração mesmo para vocês, que eu tirei lá da Associação Colombiana de Criadores de Búfalos. E outro comportamento muito característico dos búfalos é o comportamento de aloamamentação. É quando o bezerro quando a fêmea permite que outro bezerro que não seja o seu mame nela. E lendo alguns estudos e artigos, né, eu observei que muitos deles falam que é muito importante que o próprio bezerro da búfala esteja junto nesse momento, porque eventualmente, quando ele não está junto, a búfala pode tender a afastar os outros bezerros, né, dando cabeçadas, enfim, mas isso não por um incômodo, é só por um comportamento natural da espécie. E esse comportamento geralmente acontece, às vezes, por uma baixa disponibilidade de leite no úbere da mãe, né, ou até mesmo por uma falta da mãe dos outros bezerros. E apresentando para vocês um pouquinho do panorama mundial da bubalinocultura, né? Segundo dados da FAO, o rebanho bubalino mundial está em aproximadamente 204.343.000 cabeças. E a Ásia é o continente onde tem a maior concentração desses animais. Isso acontece principalmente porque nesse continente, especialmente na Índia, né? As vacas são protegidas aí pela religião, né? Então, a produção de búfalos nesse lugar acabou se destacando. A África ocupa aí a terceira posição, seguido pelas Américas, sendo o Brasil o maior rebanho do Ocidente. A Europa fica na quarta posição. E a Oceania, gente, aqui ela está como 0%, porque ela tem um número muito pequeno de animais que acaba, assim, não sendo contabilizado estatisticamente, né? O Brasil, ele está entre os 10 maiores rebanhos do mundo, né? A Índia, como eu disse para vocês, acaba se destacando com aproximadamente 110 milhões de cabeças, né? E o Brasil ocupa aqui a 10ª posição. Como eu disse para vocês, o rebanho nacional está em aproximadamente 1.435.000 cabeças, e esse é um dado que eu retirei do IBGE. Porém, a Associação Brasileira de Criadores de Búfalos diz que o Brasil tem aproximadamente 3 milhões de cabeças atualmente. A região norte é a região que se destaca, né? Os estados do Pará e do Amapá juntos têm aproximadamente aí 60% de todo o rebanho nacional, e acredito eu que a região norte tem esse destaque também, porque foi por aqui que os búfalos foram introduzidos no nosso país. Então, acredito que essa expressividade no rebanho seja por conta disso. A região sudeste ocupa aí a 2ª posição, né? A região do Vale do Ribeira, que fica em São Paulo, é uma região que tem se destacado muito na criação de búfalos, que tem crescido bastante. Seguido pelo Nordeste, que fica na 3ª posição. A região sul ocupa a 4ª posição e o Centro-Oeste a última posição. E a título de curiosidade, eu trouxe para vocês só um pouco detalhado em números, né? Sempre lembrando que esses dados são com relação ao IBGE, porque eu não consigo encontrar no site da associação, em nenhuma fonte oficial da associação, os dados que eles dizem com relação ao búfalo. Então, por isso, na palestra, eu trouxe para vocês dados do IBGE, tá? A região norte, como eu disse para vocês, tem o maior rebanho,
os estados do Pará e juntos são assim os que mais se destacam nessa região. Na região sudeste, São Paulo é o maior rebanho. Aqui, né, na Fazenda Cantão, nós estamos em Minas Gerais, ocupa aí a segunda posição. Na região Nordeste, o Maranhão é que se destaca. Inclusive, no Maranhão tem um local que chama Agrobúfalo Brasil. Não vou me lembrar a cidade agora onde eles ficam. E, inclusive, se alguém tiver interesse, né? Não sei se aqui estamos só entre estudantes ou médicos veterinários, mas caso tenha algum estudante aqui, a Agrobúfalo Brasil está ofertando vagas de estágio com oportunidades muito boas lá para estagiar com eles. Então, recomendo que procurem no Instagram. A região sul, o Rio Grande do Sul é que se destaca, né? Eu estudo lá no Paraná, nós ocupamos aqui a segunda posição. E na região centro-oeste é Goiás que detém aí o maior rebanho. E quando a gente fala em sistemas de criação, né? No Brasil predominam aí os 3 tipos de sistema: extensivo, semi-intensivo e intensivo, com maior destaque para o extensivo, né? E os búfalos, antigamente, eles eram criados em área das propriedades onde os bovinos não se adaptavam. E por que isso acontecia? Porque os búfalos, eles têm uma capacidade muito boa de converter até mesmo pastos de pior qualidade, né? Mas é claro que se a gente visa aí produtividade, seja de carne ou seja de leite, a gente tem que dar boas condições para esses animais, né? E por isso, né, por conta desse destaque que o búfalo vem ganhando no cenário nacional, né, que vem crescendo cada dia mais essa área, essa mentalidade dos criadores vem mudando bastante, graças a Deus. E quando a gente fala em composição racial do rebanho, né, a raça Murra é a que tem o maior rebanho aí, né, com aproximadamente 90% de todo o rebanho, seguido pelos animais mestiços, né, que podem ser cruzas com o Mediterrâneo ou com o Jafarabade. O Mediterrâneo ocupa a 3ª posição, Jafarabade a 4ª posição, e o carabao, como eu disse para vocês, é um animal que não é explorado zootecnicamente. Então, por isso que ele ocupa aí a última posição. E com relação às atividades comerciais praticadas nas fazendas, né, a produção de leite disparado é o que se destaca, né? O mercado do leite, dos derivados do leite de búfala já está muito estabelecido, né? Então, por isso é o que se destaca mais. Corte ocupa a 2ª posição, seguido por engorda, cria, produção e venda de bezerros, recria, produção e venda de matrizes, outras atividades e produção e venda de animais receptores. E quando a gente fala em produção de leite, né? Nós temos aí, eu trouxe para vocês um detalhamento por raça, né, de uma produção média. A raça Murra, tem alguém com o microfone ligado. Está dando um pouco de interferência aqui para mim. A raça Murra é uma raça que produz aí, em 300 dias de lactação, de 1.500 a 4.000 litros de leite. Mediterrâneo produz mais ou menos 2.000 litros em 270 dias de lactação. Há relatos que a melhor búfala lá na Itália produziu 5.500 litros em 270 dias de lactação. E vocês podem ver também que a Itália tem uma maior média aí para a raça Mediterrânea, justamente porque lá a produção leiteira, né, é muito mais tecnificada do que aqui no nosso país. E a raça Jafarabade produz aí de 1.800 a 2.700 litros em 300 dias de lactação. E quando vocês fazem assim uma média desses números, a média nacional que nós temos de produção leiteira por animal é de 7 a 9 litros de leite por dia. E pode parecer, assim, uma produção muito pequena, né? Quando a gente, às vezes, compara, sei lá, com uma vaca holandesa que produz aí 50, 60 litros de leite por dia. Mas a búfala, ela tem um teor de sólidos totais maior do que a fêmea bovina, né? Quando vocês veem, assim, esse comparativo do leite de búfala com o leite de vaca, vocês podem ver que é um leite que possui maior teor de carboidratos, maior teor de gordura, que é muito importante para rendimento industrial, né? A gordura no leite de búfala é o componente de maior valor e tem aproximadamente aí o dobro, né, da quantidade de leite de vaca. Para vocês terem uma ideia, para produzir 1 quilo de mozzarella de búfala, a gente só precisa de 5 litros de leite. E para produzir essa mesma quantidade
de queijo de vaca, né, a gente precisa praticamente do dobro, né, de 10 litros de leite. Então, é um leite que rende muito mais, o leite de búfala. Ele tem mais proteínas, mais cálcio também, que é muito importante na prevenção de osteoporose. Tem mais ferro, mais fósforo e mais vitamina A. Além disso, também é um leite que tem ausência de beta-caroteno, portanto, ele é um leite mais branco, né, que o leite de vaca. É um leite tipo A2, que é um assunto assim que está bem alta, né, que quando a gente compara leite A1 e leite A2, né, existe a proteína do leite chamada beta-caseína A1, né, e beta-caseína A2. A beta-caseína A1, desculpa, quando ocorre a digestão da beta-caseína 1, ela produz um produto chamado beta-caseomorfina 7, que é justamente o que está relacionado a desconfortos abdominais e também a inflamações intestinais. O leite tipo A2, né, que tem apenas a beta-caseína A2, é um leite que não produz a beta-caseomorfina 7. Por isso, ele é um leite mais facilmente digerido. E já existem, né, eu tenho conhecimento que já existe hoje em dia a seleção de vacas para produzirem leite tipo A2, mas na búfala não é necessário que se faça uma seleção, porque ela naturalmente já produz esse leite A2. Também é um leite que tem aí praticamente o dobro da quantidade de ácido linoleico conjugado, né, o CLA, que é conhecido como uma substância, como ácido graxo, né, anticancerígeno. Além disso, o leite, ele produz derivados lácteos sensorialmente bem distintos, né? Que vem tendo uma aceitação muito grande com relação aos consumidores, né? Eu não sei se vocês já provaram a mozzarella, o requeijão, enfim, mas ele é um leite, tem um sabor assim mais suave quando a gente compara com o leite de vaca, é realmente bem gostoso. E hoje em dia já existe aí um portfólio bem diversificado na mozzarella em seus diferentes formatos, seja ela em barra, em manta, a famosa burrata, né, que é aquele queijo redondo que tem um creme de leite no meio, e temos também uma mozzarella tipo cerejinha, enfim, hoje já existe uma diversidade aí de formatos que são disponibilizados no mercado, né, além também de requeijão, manteiga, enfim, e outros derivados. E com relação aos derivados do leite de búfala, existe um selo que é o selo de pureza 100% búfalo, que foi criado pela ABCB. E ele certifica laticínios que comercializam produtos feitos com leite de búfala, né? É um selo oficial da ABCB, eu acabei esquecendo de colocar para vocês a imagem desse selo, e é o único que comprova que aquele produto realmente é 100% leite de búfala, né? E qual é o benefício, né, desse selo? Para o consumidor, ele garante a qualidade daquele produto e a procedência, né? O consumidor pode comprar sem medo, ele vai estar consumindo um derivado que é 100% leite de búfala. E para empresas certificadas, né, é um nicho de mercado e também garante aí uma publicidade diferenciada que pode fazer até com que as vendas melhorem, né? E, segundo a ABCB, né, entre 2001 e 2018, né, baseado aí nos laticínios que são vinculados ao selo de pureza, né, houve um aumento de 872% no volume de leite captado, né, e em 2016 houve uma produção estimada de 83,5 milhões de litros de leite, com um valor de mercado movimentado de aproximadamente 666 milhões de reais. Então, o selo de pureza é algo assim que vem a agregar muito na cadeia produtiva do búfalo. E agora falando para vocês um pouquinho sobre a carne, né? O peso ao abate médio dos búfalos é de 450 a 540 quilos. Em rebanhos leiteiros, esse peso é atingido de 30 a 36 meses. Em rebanhos voltados à produção de corte, é atingido de 24 a 36 meses. E existe uma frase que o professor André Mendes Jorge, que é um grande pesquisador da bubalinocultura, diz, é que o búfalo nasce búfalo, cresce como búfalo, é terminado como búfalo, abatido como búfalo, mas comercializado como bovino. E para o consumidor que não conhece a carne de búfalo, né, que não sabe que está comendo carne de búfalo, as características sensoriais da carne, como cor, o odor, a suculência, são muito parecidas com a carne bovina. Eu já comi carne de búfalo sabendo que eu estava comendo carne de búfalo, e a diferença realmente assim é muito sutil no sabor.
Só que ela é uma carne que tem menos gordura de marmoreio também, então, às vezes, no preparo tem que se ter um cuidado aí para não passar do ponto, né? E é uma carne que também tem menos gordura até, aquela gordura de cobertura, né, que a gente fala. E claro que, obviamente, não é correto, né, se comercializar essa carne como uma carne bovina, mas infelizmente não tem aí uma fiscalização adequada, digamos assim. E a carne de búfalo é uma carne extremamente saudável. Como eu disse para vocês, ela tem menos gordura, né? 12 vezes menos gordura, 40% menos colesterol, 11% mais proteínas e 10% mais minerais. Além também de ser uma excelente fonte de vitaminas do complexo B. E além de todos esses benefícios associados à carne de búfalo, também é uma carne que faz muito bem para o coração. Eu li esse artigo, é um artigo muito bacana, que fala sobre os benefícios da carne de búfalo para o coração. É um estudo que foi feito na Itália, né, que avaliou homens e mulheres entre 40 e 69 anos, que não tinham histórico de serem fumantes, não tinham diabetes, não tinham altos níveis de gordura no sangue, né? E essas pessoas eram 300 pessoas que passaram também por uma avaliação médica, né, para descartar aí o risco de alguma cardiopatia, né? E após essa avaliação médica, elas foram divididas em 3 grupos. O grupo 1, composto por 100 pessoas, foram instruídos, né, a consumir a carne de búfalo por 1 ano e também adotar um estilo de vida saudável, né, com a prática de exercícios. O grupo 2 foi orientado apenas a adotar o estilo de vida saudável e o grupo 3 eram familiares de criadores de búfalos que já consumiam a carne de búfalo há pelo menos 5 anos. E os resultados obtidos desse estudo foram os seguintes: nos consumidores recentes, né, ou seja, do grupo 1, houve uma diminuição nos níveis de colesterol e triglicerídeos, e naqueles consumidores que já consumiam aí há mais tempo, né, os familiares, os criadores, notou-se que o perfil de risco cardiovascular era semelhante aos consumidores recentes. Então, isso prova que os benefícios associados à carne de búfalo eles podem permanecer aí por alguns anos. E para finalizar a palestra, né, eu trouxe para vocês, mais a título de curiosidade também, alguns locais que eu sei que se dedicam, né, ao estudo da espécie. O primeiro local que eu trago para vocês é o Centro de Pesquisas Tropicais em Bubalinos, da FMVZ Unesp Botucatu, que é o grupo de pesquisa do professor André Jorge, que eu mencionei alguns slides atrás, né? E nesse grupo de pesquisa, eles estudam as particularidades da espécie, com projetos multidisciplinares que vão desde qualidade da carne, nutrição, a parte de parâmetros hematológicos, enfim, é uma linha de pesquisa aí bem ampla. E a ideia é desenvolver modelos tecnológicos adaptados para melhor aproveitamento dessa espécie. E o professor André é uma pessoa que tem assim muita parceria e muito convênio como produtor, o que ajuda muito na pesquisa dele, né? Outro grupo de estudos que eu trouxe para vocês é o Biotério da Unidade de Bubalinocultura Everdaher Abu Fayad, que é da UFRA, que tem o grupo de estudos que é o Bubali, que tem atividades práticas relacionadas ao manejo sanitário, reprodutivo e nutricional dos animais do biotério. Eu não sei dizer para vocês se é um local assim que aceita, por exemplo, alunos externos, né, estagiários, enfim. Lá no André eu sei que aceitam, no CPTB aceitam, mas nesse local eu não sei dizer para vocês. E na última pesquisa que eu consegui encontrar lá, o último dado que eu encontrei, eles tinham 28 animais que eram divididos entre as raças Murra e Mediterrâneo, sendo 13 fêmeas adultas, 4 machos adultos e 11 bezerros. Temos também o Gebu, que é daquela búfala lá que eu mostrei para vocês, né, que pariu com 27 anos, que é o grupo de estudos de bubalinos da URGS, que tem o objetivo de estudar a produção e manejo de búfalos através da integração dos produtores com a comunidade acadêmica. Também é um grupo que recebe muito apoio de produtores mesmo. Eu tive a oportunidade já de participar com eles de uma reunião aberta, né? E eles têm realmente assim muito apoio da comunidade externa, que é muito importante. E as atividades deles são relacionadas a essas reuniões abertas, apresentação de estágio TCC, saída da campus e também o manejo dos animais da estação experimental da URGS.
Nós também temos o Programa de Melhoramento Genético de Búfalos com Inovação para o Estado do Pará, que é o PROMEBU, que é coordenado pelo professor Ribamar Marques, e é um convênio entre a Secretaria da Agricultura do Pará com a Embrapa Amazônia Oriental, que visa disseminar o material genético de qualidade superior com a importação de animais, a importação de sêmen e embriões da Índia e da Itália, mas isso é específico lá para o pessoal do Pará. E para concluir, né, a palestra de vez, para mim o búfalo ele tem muitos pontos positivos e também um ponto negativo. Que zootecnicamente, né, o búfalo se mostra como uma opção pecuária relevante, né, que é o título da minha palestra, principalmente por conta das excelentes qualidades e propriedades sensoriais da carne, do leite e dos seus derivados, além também de ser uma opção econômica rentável, porque os custos com alimentação do búfalo, medicação é praticamente inexistente, que a gente praticamente não faz nada em búfalo. Búfalo não que não faz nada, né? A gente faz os protocolos básicos de vacinação, vermifugação, mas eu digo assim, problemas com relação a casco, mastite, que acontece muito em búfalos leiteiras, no búfalo praticamente não existe. Então, é uma opção econômica muito rentável. Para vocês terem só um exemplo, aqui na Fazenda Cantão, quando eu cheguei, a primeira coisa que eu perguntei para o Felipe foi o gasto dele com medicação aqui nos búfalos. E por ano, ele gasta no máximo, assim, R$ 500. É um gasto, assim, muito, muito mínimo mesmo. Mas, como ponto negativo, eu acredito que ainda é necessário uma melhor organização da cadeia como um todo. E quando eu falo da cadeia, eu falo de nós, estudantes, eu falo dos profissionais já formados, né, seja da área da zootecnia ou da medicina veterinária, e também de criadores e da Associação de Criadores de Búfalos. Porque eu acredito que o búfalo, gente, é um animal assim que tem um potencial muito grande para expandir muito mais. Mas, do meu ponto de vista, ainda falta uma melhor organização da cadeia para justamente alavancar cada vez mais a bubalinocultura. E para encerrar de vez, eu quero terminar com essa frase que eu sempre uso nas minhas palestras, né? Que foi dita por Vanderlei Bernardes, que é pai de Otávio Bernardes. Quem é do Búfalo sabe quem é Otávio Bernardes, que é um grande, assim, professor mesmo da bubalinocultura. E o pai dele, há mais de 30 anos atrás, disse que o búfalo tem uma caminhada irreversível e quem não acompanhar seu desenvolvimento ficará à margem de uma das mais promissoras atividades do segmento pecuário. Essa frase foi dita há mais de 30 anos, mas eu acredito que ela continua, assim, muito recente. E eu quero agradecer, né, pela atenção de todos que estão presentes, né? Agradecer mais uma vez a Rafa por ter me feito esse convite, por dar essa oportunidade, e eu fico aberta a perguntas. Eu sou estudante, né? Eu ainda não sei tudo sobre búfalo, mas o que eu souber responder, vai ser um prazer ajudar vocês. O que eu não souber, vocês também podem me contatar pelo Instagram, que é o @infobúfalo, ou pelo meu e-mail, que vai ser um prazer aí estar conversando com vocês. Muito obrigada, pessoal. Muito obrigada, Beatriz. Deus foi generoso, né? Ajudou aqui que a internet voltasse aqui bem em cima da hora, né? Mas hoje eu fiquei o dia todo off, até não consegui assistir a aula hoje. A gente tem uma pergunta, ela não é muito específica, mas eu acho que você, dentro da graduação, possa já ter ou escutada, talvez possa opinar. Se não, como a gente já tinha conversado anteriormente, talvez depois você pode até fazer uma publicação lá no Instagram sobre. A pergunta de uma das moças que está na organização, ela perguntou o seguinte, não deixa, né? Existem plantas tóxicas que podem causar problemas para búfalos, né? Que a gente conhece algumas que podem trazer problemas para o bovino, né? Você conhece alguma, né? Já ouviu falar aí durante o estágio, comentar sobre? Não, Rafa, eu ainda não ouvi falar. Na graduação, eu também não me lembro de ter sido mencionado para mim alguma questão sobre plantas tóxicas, mas eu posso estar procurando um artigo e fazer uma publicação sobre isso, que realmente seria muito bacana. Muito obrigada até pela sugestão para quem perguntou aí. Foi a pergunta da Ellen. Eu deixei aí no chat, pessoal, o Instagram da Mayara, o Instagram da Fazenda Cantão, o Instagram que ela mencionou da questão do estágio, só não tive tempo de preencher os outros, porque esse negócio de falta de internet focou algumas coisas aqui do evento para serem feitas, tá? Mas a gente vai disponibilizar a gravação para vocês depois, a Mary Ellen vai baixar depois, a gente vai disponibilizar no YouTube e enviar para vocês.
Mayara, você como estudante de graduação, como uma pessoa que correu atrás aí de estágio, né, que está fazendo seu estágio obrigatório hoje num ambiente assim que te acolheu bastante, te dá liberdade para você estudar, para você ser a estudante, para você trilhar seu sonho agora nesse finalzinho. Deixa uma dica aí para as pessoas que estão assistindo hoje, né? A gente está com um público bem legal hoje. Como é que foi esse início de estágio? A É, Sul-Americana, né? Final. Tem a final, né? Então, meio da semana. peraí, pronto. Teve algum, como é que eu posso te dizer? Teve algum obstáculo que você passou assim para estágio? Quando você começou a procurar, você falou assim, não tem muito lugar para mim fazer estágio nessa área? Quem te incentivou a começar a fazer estágio com a bovinocultura? Então, gente, eu caí no búfalo da seguinte forma. A região lá onde eu estudo é uma região muito de aves e suínos, é algo muito estabelecido. Então, a maioria das pessoas ou vão para essa área ou buscam estágio, às vezes, na região com bovinos também, que também é uma área expressiva lá. E o meu orientador, ele dava aula na Federal Rural do Pernambuco, ele abriu a disciplina de bubalinocultura como optativa, né? E como qualquer estudante de graduação, né, eu precisava terminar as minhas horas de optativas. E eu me lembro que faltavam exatamente 60 horas para eu terminar. E quando eu vi lá a grade de disciplinas, eu vi lá bubalinocultura. Eu falei, gente, mas o que é bubalinocultura, né? Nunca tinha ouvido falar sobre búfalo, absolutamente nada, assim, na graduação. Falei, vamos fazer esse trem aí, né? Já que tem que terminar essas horas de optativas. E aí, assim, ó, não estou puxando o saco do meu orientador, é uma pessoa maravilhosa como pessoa e também como profissional. E ele tem uma didática, assim, gente, que é impecável, impecável mesmo. E ele tem uma aula que, tipo assim, me prendia muito na aula, e aí eu acho que juntou essa didática também com a curiosidade de uma área nova, né? E ali na aula já me apaixonei por búfalo. E dali em diante, eu não desgrudei mais do meu orientador. Aí aparecia evento de búfalo, a gente ia, eu fui, acho que presencialmente, né, em uns 3 ou 4 eventos de búfalos. E eu não sei, assim, isso eu também tenho esse feedback de outras pessoas que também trabalham com búfalos, mas o que eu sinto no búfalo é que as pessoas são muito acolhedoras, todo mundo é muito receptivo e abraça você mesmo. Se vê que você, assim, está empenhado e quer continuar na área, eles realmente abraçam a gente. E foi justamente nesses eventos que eu conheci o senhor Eduardo Aike, né, que foi quando eu fiz estágio no Mato Grosso do Sul, lá na Fazenda Santo Antônio. Eu fiquei lá 2 meses também, fui muito bem recebida na fazenda, fui muito bem recebida pela família dele, né? E também conheci a Mariana Almeida Prado, que é da Fazenda Rio Pardo, né, da Búfala Almeida Prado, que também me deu meu segundo estágio, que foi com búfalas leiteiras. E dali em diante eu nunca mais parei de sair do búfalo. Fiz monitoria, né, por mais ou menos 1 ano e meio, fui monitora da disciplina. E aí, 2020, que foi um ano que eu não fiz estágio com búfalo nas férias, que eu geralmente tirava as férias para fazer estágio, por conta de alguns problemas pessoais. E aí começou a pandemia, né? Eu ia me formar ano passado, e aí essa pandemia doida atrapalhou tudo. E aí, mais ou menos lá por maio de 2020, eu criei o Infobúfalo, né? Que é o perfil que eu tenho até hoje. E a minha primeira ideia sobre esse perfil era divulgar informações, divulgar eventos que estavam acontecendo sobre búfalos, né? Porque eu tenho meu perfil no Instagram, que é o meu perfil pessoal, e lá eu tinha começado a compartilhar esses eventos. Aí que deu estalo, eu falei, por que eu não crio um local para falar só sobre isso, né? E aí nasceu o Infobúfalo. E dali em diante, eu lembro que em setembro do ano passado, eu dei minha primeira palestra de búfalos, eu recebi o convite, eu fiquei super feliz e ao mesmo tempo super nervosa também, porque eu falei, nossa, é uma baita de uma responsabilidade falar, né, sobre uma área. Eu lembro que eu montei toda a palestra, mandei para o meu orientador para ver se não tinha nenhum erro, nada do tipo, e graças a Deus não tinha absolutamente nada. Eu busquei referência de tudo quanto é canto, referências confiáveis, né? Não tinha nenhum erro de português, não tinha nenhum errinho de nada de informação, só tinha um errinho de português que ele corrigiu, mas o resto estava assim perfeito. E depois dessa palestra, surgiram muito mais convites. Eu acho que até hoje eu já devo ter dado, sei lá, umas 20 palestras sobre búfalos.
E cada vez mais meu Instagram foi crescendo, as pessoas foram me conhecendo, né? Eu conheci o Felipe aqui da Fazenda Cantão pelo Instagram, e ele foi uma pessoa que, assim, que me ajudou demais, demais mesmo, quando o assunto é búfalo. Ele me colocou junto lá na diretoria da associação, que hoje em dia eu dou um apoio lá para eles. E quando eu quis fazer estágio aqui na Fazenda Cantão, ele não pensou duas vezes para me aceitar, porque o Felipe aqui, geralmente, ele aceita estágios mais curtos, né, de uma semana ali, porque ele é uma pessoa muito ocupada. E quando eu falei para ele que eu queria fazer estágio aqui, ele falou assim: não, pode vir, as porteiras estão abertas para você. E ele falou assim, na minha cara, né, algo muito bom, claro, que eu só tinha conseguido meu estágio com búfalos ali porque eu era a Maiara do Infobúfalo. Porque se fosse qualquer outra pessoa, ele não teria aceito, né? E eu cheguei aqui, também fui muito bem recebida por todo mundo, pelos funcionários, pelo Felipe, pela família dele também. E hoje em dia eu já tenho uma oportunidade de emprego aqui na Fazenda, assim que eu me formar já vou ser efetivada. Então, assim, o que eu deixo para vocês é que o búfalo é uma área que está em grande expansão. Quem quiser trabalhar na área, realmente tiver interesse e correr atrás, pode ter certeza que vocês serão muito bem acolhidos e abraçados na Bubalinocultura. E o que eu puder ajudar, que eu conseguir passar de informação para vocês, principalmente com relação ao estágio, que é algo que constantemente eu recebo lá no meu perfil, eu também estou super aberta, podem me mandar mensagem que eu estou super receptiva para quem quiser aí entrar no Búfalo. Muito bom. Com esse breve discurso da Mayara, a gente pode ter uma certeza que vocês ainda na graduação tem como vocês sim expandir, né? Dentro daquilo que você queira trabalhar, né? A gente precisa ter um foco, sim. Os professores falam para a gente passar por várias cadeiras, eles falam para a gente aprender um pouquinho de cada coisa, isso é necessário, mas a gente também precisa ter foco. Eu tenho um amigo da zootecnia, ele é um dos representantes dentro da Prodap, que a Prodap faz monitoramento de toda a gestão da fazenda, e, assim, ele gostava tanto de gado de corte, que a República era gado de corte, os trabalhos dele foi sobre gado de corte, né? As festas botavam o nome de gado de corte, e hoje ele trabalha com gado de corte, e ele é reconhecido na região, né? Eu tive a oportunidade de conhecer ele quando ele foi suprir a um favor de um amigo dele em Minas Gerais, ele esteve lá na cidade da minha mãe, e eu acabei conhecendo um pouco do trabalho dele, e através dele conheci a empresa, né? A Prodap já está aí em 21 estados, eu tenho certeza que vai chegar no Brasil todo aí, essa tecnologia, né? É muito bom ver isso que a Mayara falou, porque ela se dedicou, ela pegou uma questão que, assim, fala assim, eu não conheço essa área, não ouvi falar, então ela teve a curiosidade de correr atrás, de procurar, de estudar, as oportunidades foram surgindo, ela foi correndo atrás para poder conseguir, como é que eu posso dizer para vocês, crescer ali no Consegui me meio. desenvolver mesmo, exatamente. As pessoas foram dando asas, ela teve um orientador, né, que é super importante, né, uma pessoa dentro da universidade para alçar esse voo dela, e ela não desistiu em momento algum, né, até que as coisas foram surgindo. Ela criou o perfil lá em maio, a gente se conheceu ali entre julho e agosto, né, e eu acompanhei o crescimento dela, acompanhei essa fase aí que ela ficou um pouco off, né, por algumas questões, mas se vocês olharem o perfil dela agora, né, antes da gente terminar aqui, a gente está só fazendo algumas exclamações, eu tenho mais uma pergunta, vocês vão se sentir acolhidos, né? Essa aqui é a página principal dela, né? Aqui ela fala um pouquinho sobre búfalos, aqui ela deixa algum materialzinho para vocês acompanhar, tem aqui os destaques, né, de algumas experiências que ela teve aí, de algumas questões. Hoje ela compartilha um pouquinho aqui da vivência dela lá no estágio. Quem quiser acompanhar nos stories, todo dia tem estágio lá na fazenda, né? Desde a parte do escritório até a parte lá da ordenha lá. Então, você vai se divertir bastante com o conteúdo, ela é bem interativa. A Mayara se desenvolveu bastante, né? Eu sou suspeita em dizer, vi o crescimento dela, vi uma pessoa que, igual ela falou, ela queria falar um pouquinho sobre búfalos, por fim, ela se descobriu, né, dentro da Bubulinocultura, ela criou um personagem, né, que é a Mayara do Infobúfalo, assim como vocês vão ver o Felipe falar nos stories aí, e ela abraçou a Bubulinocultura, entendeu? Então, Mayara, de
de janeiro para cá, ela se transformou totalmente, abraçou o projeto dela, né? Fez com que as pessoas conhecessem um pouquinho mais dos búfalos. Isso que ela falou das pessoas falarem dos búfalos, né? Delas acolher as pessoas, isso realmente acontece. Eu tinha uma tia minha que trabalhava em uma fazenda e lá é o rei do café, lá em Patos de Minas. E ele tinha búfalos lá na fazenda, eles falavam super bem do queijo da búfala lá, cheguei a experimentar, um queijo muito fino também, muito bom, né? Um derivado aí delas, que eu acho que se todo mundo tiver a oportunidade aí de degustar, é bem legal. Então, por aqui, pelo que eu estou mostrando, vocês veem que ela sempre se preocupou aí em mostrar. Ela também abriu espaço para outras pessoas que fazem estágio, para que trabalham com búfalos, né? Ela criou aí a hashtag TBT do Bufaleiro, então sempre tinha alguém com um clique de búfalo, ela ia ali, selecionava uma foto bacana e repostava, incentivando as pessoas assim a fazer estágio e a trabalhar na área. Então, se vocês têm vontade de falar sobre determinado assunto, se tiver um professor para lhe orientar, né? Se joga, né? Todas as informações que vocês veem no Instagram da Mayara, eu nunca tive problema com ela com questão de repostar os conteúdos dela, porque ela coloca a referência, coloca a fonte, né? Porque o Instagram é uma rede social, sim, né? É um lugar restrito para algumas informações técnicas, mas é um lugar também de você levar informação. E como é um lugar de levar informação, é como se fosse um congresso, um simpósio, qualquer outro evento. Você tem que colocar a fonte ali do que você está falando, que você está defendendo, para que aquela informação seja fidedigna. Claro, a gente pega muita experiência em estágio, muita experiência em sala de aula, mas quando o quesito é você está levando uma informação para um determinado público, né? Que aquela informação ali, se ela for relevante, o Instagram vai sim entregar ela para muitas pessoas, né? Vamos pegar um pouco aí. Meu Instagram tem 116 mil seguidores, mas ele alcança quase 300 mil contas por dia. Então, eu estou falando com 300 mil pessoas, não estou falando só com 116 mil, né? Então, quando essa informação viraliza, então várias pessoas vão ter acesso. A gente desmistificar a chamada fake news com a referência, falando que aquilo ali é fidedigno, né? E ela corre atrás, sim, ela tem as publicações aqui em carrossel, vocês podem ver que tem a legendinha legal. Então, vale a pena vocês acompanhar aí no Instagram. Sempre que vocês tiverem pergunta, façam para ela abra uma caixinha de pergunta. Então, aproveite desse momento que tem uma pessoa que está se dedicando a trazer informações sobre búfalos. E se você também tem um projeto legal, é a hora de você despertar, tá? Tá aqui a página de links dela, que tem alguns livros e artigos, né, sobre búfalos, né? Aqui tem o contato dela. E aqui ela vai também disponibilizar para vocês os próximos eventos, que eu tenho certeza que não vai parar por aqui. E se você achou a palestra legal e sentiu no coração aí, convida a Mayara para ministrar a palestra aí na sua faculdade, né? Seja um evento online ou presencial. Agora, não me delongando muito, tem uma pergunta aqui sobre a pessoa quer que você fale um pouquinho dicas, né, de como conseguir estágio em outros estágios ou em outros estados, né? Se você puder falar como é que é o meio, é Instagram, é e-mail, como é que você foi atrás? Então, Emily, eu tinha visto ali sua pergunta, se a Rafa não tivesse visto, eu já ia comentar. Como eu tinha tido já, nos outros 2 estágios que eu fiz, eu já tinha tido contato com as pessoas, eu já tinha contato de WhatsApp, eu acabei indo pelo WhatsApp mesmo. Me apresentei, falei, né, no evento onde a gente se conheceu, tudo mais, fiz aquela breve introdução e falei sobre o meu interesse de fazer estágio no período tal e tal, sem muita enrolação, sem muitas delongas. E, na época, não precisei mandar nenhum currículo, nada do tipo, simplesmente me aceitaram. Com o Felipe também, como a gente já tinha ali esse contato prévio pelo Instagram, a gente já conversava pelo WhatsApp, ele já tinha me colocado aí em alguns projetos tudo junto com ele, também foi muito tranquilo. Recentemente, eu fiz 2 publicações no InfoBúfalo sobre locais para fazer estágio, e tem local desde o Pará até aqui, Minas Gerais, São Paulo, né? E aí, lá nessas 2 publicações, tem a informação sobre quem você entra em contato, sobre se tem alojamento, se tem alimentação, tudo que você precisa estar lá. O que eu recomendo, né, e que eu vejo também muita gente fazer quando vai mandar
ali um contato de estágio, às vezes ir pelo lado mais formal, né, que é pelo e-mail, se apresentar, né, dizer quem é você, de onde você é, que universidade você faz, comentar do seu interesse de fazer estágio com búfalos, né, e anexar seu currículo. E aí, você pode ter a liberdade, como tem o contato, às vezes, de celular dessa pessoa, mandar um WhatsApp e se apresentando novamente, só dizendo que você mandou um e-mail com relação a interesse de vaga de estágio. Além daqueles contatos que eu coloquei, eu estou tentando fazer aí essa coleta de dados para trazer mais informações sobre essas para vocês, porque muita gente mesmo me impede indicação de local de estágio, né? E realmente, às vezes, para quem não está inserido no meio, que não sabe onde procurar, às vezes é um pouquinho mais difícil. E também no site da Associação Brasileira, né, de Criadores de Búfalos, é búfalo.com.br, também tem o contato de criadores, né, de búfalos, tem contato de e-mail e também de telefone, onde você pode estar mandando e perguntando, né, se aceita estágio, se não aceita, enfim, e aí fazer dessa forma como eu comentei. Coloquei aí no chat o site que a Mayara mencionou aqui, que nós é igual volante, já falou, mas não cabo cheque, né? Então, Aí sim. achei muito legal. Quem sabe, né? Daqui uns 4 meses aí, quem vai ser veículo para estágio dos 6 é a Mayara, para ela você vai pedir estágio. É Com verdade. certeza vai passar esse cargo aí de seleção para ela. Eu até divulguei no WhatsApp, quem está nos grupos do WhatsApp viu que eu divulguei lá o link, né, da seleção de estágio lá da Cantão, né, levei informação para o pessoal, compartilhei os posts, a caixinha de pergunta que ela estava tirando dúvida também, eu mandei lá. Ela mencionou esse site aqui, né, que é a associação. A gente está tendo só fazendo um apanhado geral aqui, para vocês não ficar perdidos, né? Hoje vocês conheceram um pouquinho de raça, tenho certeza que agora vocês vão ter um pouquinho mais de facilidade em identificar um pouco, tá? Aí aqui tem as informações aqui, bem legal, tem alguns eventos também. E é assim, é igual quem gosta de cavalo, tem a Bravec, tem um monte de evento aí, então a única forma de você ficar por dentro dessas coisas é você se atualizando sempre, né? E correndo atrás das Exatamente. oportunidades. E a Mayara, como eu não está recebendo nada para divulgar o povo, mas está trazendo essa informação aí para vocês. Vocês têm mais alguma dúvida que vocês queiram sanar? Hoje foi um momento bem descontraído, fiquei super desesperada que eu falei que não queria faltar, e Deus foi bom que a internet voltou a tempo aqui. Mas vocês veem na cara da Mayara que ela tá, no sorriso, que ela está feliz, né, com o que ela está trabalhando, com o que ela está estagiando, né? Mais alguma pergunta, pessoal? Se deixar, eu vou elogiar a Mayara aqui até amanhecer o dia. É capaz, Rafa. E amarelo. Quiser abrir o áudio para fazer pergunta, pode. Estou no ligamento do pé do cara. Eu vou dar um coro aqui no Thiago. O áudio dele enquanto tá bem aí. Nem mais nenhuma pergunta? Então, deixa aí o direct dela aí para vocês me enviarem perguntas, tá? A Ellen vai mandar o link da palavra, o link da palestra no chat. E a Mayara vai escolher uma palavra-chave. Eu acho que a palavra-chave deveria ser infobúfalo, para o povo não esquecer. Não, vou escolher uma palavra-chave difícil, que é para quem prestou atenção na palestra essa. Olha! Palavra-chave vai ser Jafarabade. Oi, meu Deus, os meninos vão perguntar como é que escreve agora. Quem prestou atenção, prestou. Vocês escrevem aí chá para baixo. A palavra chave. Olha aí, tá vendo? Olha lá, não prestou atenção, Stephanie. Poxa, vou repetir, hein, gente? Devagar para vocês. Vou repetir. Jafarabade. Viu, né? Não escreve no chat, viu, pessoal? Deixa esse povo lá. Eu tô curioso para saber como é que você vai escrever esse trem. Olha lá, agora estou tudo desesperado. Tem que prestar atenção, gente. Eu falei na palestra. Aí, tá vendo, gente? A gente Ó, para repetir. Vou repetir mais uma vez, hein? Ó, Jafarabade. Pronto.
Ah, eu tô Ai, até ai. curiosa aqui. Eu acho que a Ellen deve ter disponibilizado para mim essa lista de presentes, que agora eu tô louquinha para ver as respostas. Depois você me conta, hein, Rafa? Eu vou te passo. Tem mais alguma palestra esse mês aí? Se você quiser convidar os meninos, aproveita aí que o pessoal vai assinando a lista, vai saindo. Não, Rafa, não tenho mais nenhuma palestra. E, na verdade, eu acho que daqui em diante, como eu tenho que correr com o meu TCC, eu acho que você foi contemplada para fechar com chave de ouro minhas palestras desse ano, porque agora o foco é TCC só. Olha, vocês estão sendo privilegiados aqui, hein? O último evento da Maiara antes da formatura foi com a gente, hein? Ai, ai. Tenho medo de enviar Olha, errado. Vocês se virem aí. ó, o Thiago escreveu ali, mas tá errado. Vou falar de novo. É, Poxa, vocês não vão negar o Thiago aí, não, viu? Senão vocês vão afundar. ó, vou falar de novo, hein, galera. Jafarabade. Acabou. Ai, Não, ai. porque eu realmente hoje esqueci de. Ou eu não sei qual dos e-mails que a Mariana me mandou aqui, que senão eu ia mostrar para vocês o que vocês estão escrevendo aqui. Ai, meu Deus. Mas tá bom, depois a gente passa as avaliações para você, ver se precisa para usar. Aí, mas é legal, gente, tá vendo, né? Igual a Mariana falou, quem prestou atenção, vai saber escrever, é uma palavrinha difícil. Uai. E ficou ali, ó, rolando um tempinho lá na tela. Gente, não é de achar essa palavra, não. Se entrar no site da associação, vocês encontram. Fica a dica. Olha, ainda tá dando dica ainda, hein? Ai, ai, mas isso é muito bom aqui. Nós tá rindo, mas você precisa identificar, ué. Imagina se chegar lá e falar, você está não lembrar o nome da raça do búfalo. Exatamente, uai. É o mínimo. Murar é, murar é uma coisa que não sai da minha cabeça, mas. Ah, Murra é a raça mais fofinha. Tá vendo? Aí quem sabe pronunciar aí, ó. Até eu tô apanhando. Ai, ai. Deixa eu ver aqui. Rafa, eu vou encerrar por aqui, porque eu ainda preciso subir lá para minha casa e a roça, você sabe, é escura à noite. Tá bom. Eu só tenho a agradecer mesmo mais uma vez a você pela oportunidade. Você sempre me apoiou demais aí quando eu comecei no Instagram. Espero um dia te conhecer pessoalmente, se Deus quiser. E Amém. Não, e você também estando aí na fazenda, eu vou aí te visitar, com certeza. Ah, com certeza, eu vou Rafa, aguardar sua visita. Oi, pode falar. Marielle? desculpa o incômodo. É porque, Stephanie, pode falar. é porque a gente não está conseguindo escrever a palavra-chave no link. Pede tipo assim, para a gente colocar só a espécie. A palavra-chave não tá. Para mim tá aparecendo aqui. Tá. Tá, aqui tá para mim tá aparecendo a palavra-chave para responder. Não, tipo assim, quando você escreve a palavra-chave, embaixo aparece a espécie. E quando a gente vai enviar, não deixa a gente enviar, entendeu? Tipo, tá travando. Então escreve infobúfalo aí, ó. Ah, não sei. Rafa, queria ver as pérolas. O que aconteceu? Eu tô sem acesso à lista aqui, senão eu ia ver. Deixa eu ver aqui, pode pausar a gravação, Mirielle.